Oi, gente, nesse vídeo eu quero falar sobre o arquivo de referência geral. É um vídeo que vai ficar um pouco longo, ele é grande mesmo, é o que tem mais coisas, assim, porque esse tema é tão importante e é onde as pessoas muitas vezes mais pecam. O arquivo de referência, por ser uma coisa que não é urgente, não trata de projetos mais estratégicos do que da nossa vida, sei lá, eu tenho a impressão que as pessoas acabam não dando muita bola pra eles e elas só percebem que tem que ter esse arquivo de referência quando elas precisam de alguma coisa e elas não acham. Então é incrivelmente importante que você tenha um bom arquivo de referência geral aí organizado. E aí aqui eu vou trazer um pouquinho das dicas do David Allen para você fazer isso. E vou falar o que eu pretendo fazer, porque eu vou mudar o meu também. Um bom sistema de referência geral é como se fosse a sua biblioteca pessoal de consulta. Então sempre haverá melhorias que você pode fazer na sua definitivamente. É uma coisa que você vai aprender aqui nesse vídeo um pouquinho como fazer, mas assim, sinceramente, vai levar meses para você concluir. Então começa agora, mas assim, sabendo que não é uma coisa que você vai fazer em 2, 3 horas, tá bom? É uma coisa que leva mais tempo, é uma construção realmente. Não, e assim, a ideia do arquivo de referência, né, para quem não está familiarizado aí com esse termo, né, não conhece do GTD, eu recomendo na leitura do livro, tá, gente? Mais uma vez, essa série aqui não é para ensinar GTD, a gente está falando da implementação, então alguns termos pode ser que vale a pena você consultar no livro para você saber do que a gente está falando. O arquivo de referência é para guardar todos aqueles arquivos que não demandam nenhum tipo de ação, então que você tem documento, exame médico que já terminou o tratamento e você quer guardar, coisas que você quer guardar, mas que não demandam nenhum tipo de ação. E uma observação importante a ser feita nesse momento aqui do vídeo é que você nunca acaba de organizar esse arquivo de referência, tá? Ele acaba virando uma coisa para a vida. Mas nesse primeiro momento aqui da instalação, o que o David Allen está dizendo é que antes de você começar a pensar na instalação das listas, tudo do GTD, você tem que ter esse arquivo de referência pelo menos configurado para que você possa acrescentar coisas, acrescentar informações. Porque se você não tiver isso, acaba virando um gap enorme no seu sistema. Tipo, quando você for aprender a processar sua caixa de entrada, se você pega um item ali que é arquivo de referência, se você não tiver onde guardar, você vai começar a fazer pilha e pilhas desses negócios e vai acabar virando uma bagunça. Então, geralmente, a bagunça vem da falta de um bom sistema de arquivamento de referência. Realmente vai fazer toda a diferença aí você ter um bom arquivo de referência. Mas lembrando, é só uma configuração inicial, porque você vai alimentando e organizando por toda a sua vida, vai melhorando esse sistema de arquivamento. Quando o David Allen fala em arquivo geral de referência, ele está se referindo a qualquer coisa que seja importante ou relevante ou interessante que você queira guardar com algum tipo de propósito para ter alguma consulta futura. Ele não está se referindo a arquivos de referência específicos, como por exemplo, registros médicos. Se você é um médico, você vai ter registros médicos de pacientes. Isso é um arquivo de referência muito específico. Não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui de arquivos de referência geral mesmo, é mais genérico. Então, entra aqui, por exemplo, passaporte, certidão de nascimento, certidão de casamento, escritura, documentos, dinheiro estrangeiro, receitas, registros médicos pessoais, diplomas, garantias, históricos escolares, manual de eletrônicos, enfim, uma série aí de coisas que você pode precisar armazenar. O arquivo de referência geral tem esse nome justamente porque ele não é um sistema de arquivamento específico, ele é um sistema de arquivamento geral, por isso que ele é mais genérico. O arquivo de referência geral ele pode ser tanto físico quanto digital. Muitas pessoas perguntam se elas podem ter unicamente um arquivo digital, e a resposta que o David Allen dá é muito legal. Ele fala assim: o dia que eu não precisar mais usar cartão de crédito, passaporte, dinheiro vivo, assim, eu com certeza também só vou ter tudo no digital. Mas enquanto a gente tiver essas coisas em formato físico, a gente tem que ter um lugar para armazená-las, senão vira uma bagunça. Quando a gente fala em arquivo de referência geral, muitas pessoas perguntam sobre ferramentas, então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que pode ser usado tanto no digital quanto no físico. No digital a gente tem boas ferramentas e você não precisa utilizar apenas uma. Se você usar as boas práticas do GTD para arquivamento em todas elas, mesmo que você tenha mais de uma ferramenta de arquivamento, você consegue manter essa mesma estrutura de organização em todas e consegue se achar facilmente. O que não pode é você organizar cada uma de um jeito, né? Então a gente vai ver aqui como fazer. As ferramentas digitais que são as mais comumente utilizadas são HD externo, né? Em primeiro lugar, você pode ter um HD externo ou mais de um se você precisar. Tem as ferramentas Evernote, OneNote, Google Drive, Dropbox. E outra ferramenta que também serve para armazenamento digital de arquivo de referência geral são as próprias pastas do seu e-mail. No armazenamento
armazenamento físico, o legal é você usar aquilo que combina melhor aí com a sua vida. É muito difícil a gente dar dicas com relação a ferramentas de armazenamento físicas, porque depende do espaço que você tem, do que você quer ter, se você quer investir em alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um gaveteiro aqui atrás, né, para pastas suspensas. O David Allen não gosta muito do uso de pastas suspensas, porque ele torna um pouco mais engessado o modelo de arquivamento, né, porque você tem que criar uma etiqueta com plastiquinho, são mais passos, né? E além disso, as pessoas têm a tendência a colocar muitos arquivos dentro de uma única pasta suspensa e elas ficam meio bambas, rasgando com o tempo, enfim. Mas se você cuidar direitinho, dá pra fazer. E se você já tiver que usar um arquivo de pasta suspensa, por exemplo, eu já tenho um, então eu não vou jogar fora meu móvel. Eu gosto dele, acho ele bonitinho. Então, eu prefiro usar esse arquivamento de pasta suspensa. Não, é engraçado como as coisas mudam, né? Hoje em dia, gente, eu não quero mais usar pasta suspensa. Eu acho muito chato arquivar coisas na pasta suspensa. Eu não gosto. Eu acho que o gaveteiro acaba virando meio que um trambolhão. A gente tá aproveitando essa mudança aqui do nosso escritório pra eu reavaliar a necessidade de manter aquele móvel ainda, sabe? Eu tô pensando que é muito mais fácil e simples e ágil de manter um arquivo de referência usando aquelas pastas, ou modelo fichário, ou aquelas pastas de elástico mesmo, etiquetadas, colocadas na estante, sabe? Num gabinete, assim. Eu acho que fica mais fácil de manusear, de criar pasta, de mexer realmente no que tem ali. Mas, bom, quando a gente finalizar esse processo de mudança, provavelmente vou fazer algum vídeo atualizando, mas só queria fazer essa observação aqui, porque, para fazer uma atualização, né, eu usei esse arquivão aí de 3 gavetas, ele ainda tá lá no meu home office, ainda uso para arquivamento de referência, mas não tô feliz com ele, não é uma coisa prática para mim. Então, se você tá pensando em qual que você vai comprar, pode ser que minha experiência sirva de alguma coisa. Eu também tenho pastas de plástico, aquelas transparentes normais, ficam de pé assim, com a lombada mais grossa, etiquetadas, né, que também estão em outro lugar. E o que eu quero fazer é aproveitar esse momento aqui de reinstalação do sistema, eu quero tentar reduzir ao máximo para deixar todo o meu arquivo de referência geral nessas 2 gavetas aqui do meu gaveteiro. Eu quero reduzir tudo que eu tenho a isso aqui. Mas você pode usar qualquer tipo de ferramenta. Você pode usar fichários, pastas, pastas de plástico de diversos formatos, pode usar caixas, tá bom? Depende muito aí da quantidade de coisas que você tem, da sua decoração, enfim, do espaço que você pretende usar. Então eu vou falar aqui um pouquinho as boas práticas, quais são as dicas do David Allen para a organização desse arquivo de referência. A primeira regra de arquivamento do GTD é que arquivar qualquer coisa tem que ser fácil e rápido. Então, assim, você criar uma pasta, tanto física quanto eletrônica, tem que ser muito rápido e muito fácil. Não tem que ser chato de fazer, sabe? Porque se não for fácil e rápido de arquivar, você vai acabar criando pilhas bagunçadas em outros lugares aí na sua casa, no seu escritório. Ou pior ainda, vai deixar na sua caixa de entrada. E isso entrava ali sua caixa de entrada com um monte de coisa bagunçada de diversas naturezas. Então, o que significa ser fácil de criar uma pasta física, por exemplo? Você tem que ter pastas sobressalentes à mão, você tem que ter a sua rotuladora à mão, se você for utilizar rotulador, ou etiquetas, tá? Tem que ser fácil de fazer, ou seja, em 60 segundos você consegue arquivar alguma coisa. Basicamente isso. Isso pode até te ajudar a escolher ferramentas. Por exemplo, eu utilizo o Evernote para armazenamento, especialmente de texto. Por quê? Porque o Evernote tem uma extensão para o Google Chrome chamada Evernote Web Clipper, que me permite, com um clique, salvar PDF, artigo, favoritos lá no Evernote. É muito fácil de fazer. Então, assim, essa facilidade pode te ajudar a escolher ferramentas, como eu, por exemplo, no caso, faço com o Evernote. Outra boa prática de arquivamento para o GTD é você ter um único sistema de arquivamento para referência geral. Então, a gente já falou aqui que uma coisa são arquivos específicos, né? Então, se, por exemplo, você é médico e você tem um histórico dos seus pacientes, é óbvio que você vai ter em um único lugar esse registro aí dos pacientes. Um outro exemplo pode ser você é vendedor e tem assim um histórico das contas de todos os seus clientes principais. Isso é um sistema de arquivamento de referência específico. O que a gente está falando aqui é do sistema de arquivamento de referência geral, aquele que tem vários temas, tópicos que são relacionados a você. O que o David Allen fala é que não é pra gente complicar esse sistema de arquivamento dividindo em áreas, tipo finança, casa, enfim. O que ele fala é que é pra gente ter uma única hierarquia, um índice hierárquico em ordem alfabética com os diversos temas, assuntos, tópicos, nomes de pessoas, de empresa e por aí vai, tá bom? Deixa uma única hierarquia. Em vez de você criar várias hierarquias de pasta, você tem uma única hierarquia
arquivo. Eu vou dar um exemplo disso. Você pode, por exemplo, se interessar por jardinagem. E aí você coloca assim, você vai ter uma, sei lá, uma caixa de jardinagem que você coloca tudo dentro. Só que você pode ter coisas específicas ali dentro que seriam mais fáceis de ser localizadas se você tivesse menos pastas menores em maior quantidade do tipo jardinagem, apetrechos, jardinagem e receitas, jardinagem e sementes. Porque fica mais fácil de você visualizar e encontrar ali o que você precisa do que separar por grandes áreas que você não sabe exatamente o que tem dentro. Então organize as pastas por assunto, por tópico, por nome de pessoa numa única hierarquia em ordem alfabética. Vai facilitar muito o seu arquivamento, vai torná-lo mais rápido de arquivar e de encontrar coisas. Mesmo ferramentas digitais que têm uma facilidade de encontrar coisas através do mecanismo de busca, como por exemplo o Evernote ou o Outlook, né? Você encontra qualquer coisa, mais ou menos, né? Então assim, é legal ter uma organização básica que facilite até essa busca também. O que pode acontecer é que quando você for criar o seu sistema de arquivamento geral, você pode perceber que você tem tanto material relacionado a um único assunto que pode valer a pena você criar um sistema de gerenciamento específico só para ele. Acho que um exemplo bem clássico assim, por exemplo, é uma agenda de contatos. Você pode querer ter uma agenda de contatos num lugar separado, por exemplo, então, sei lá, no seu celular. Ou então, por exemplo, você é músico e aí você quer ter um arquivamento das tablaturas e partituras de músicas, né? Se você tiver uma única pasta chamada partituras ou uma única chamada tablaturas, pode confundir. Então talvez valha mais a pena você ter um arquivo que seja referente a tablaturas e partituras e aí você arquiva de repente por gênero. É um sistema de arquivamento específico. Também funciona, por exemplo, para faculdade ou para algum curso que você faça. Então você está fazendo faculdade, vai durar 4, 5, 6 anos. Você pode ter um sistema de arquivamento só para a faculdade. Por quê? Porque é específico. Estão entendendo onde eu quero chegar? É bem sutil e esse tema taxonomia pessoal vai longe. O que o David Allen faz é dar algumas dicas aí para facilitar, para ter boas práticas. Uma terceira dica aqui é o seguinte: não precisa guardar, armazenar tudo. Essa facilidade que a gente tem de armazenar, especialmente arquivos digitais, faz com que a gente acumule muita informação, muita coisa que não precisava guardar. E no digital é complicado porque o volume é quase invisível, né? Então aos poucos você vai desenvolvendo melhor esse senso do que você deve e o que você realmente quer guardar. Lembre-se sempre que o seu arquivo de referência geral é uma biblioteca pessoal. Então assim, o que eu quero ter? O que tem a honra de entrar na minha biblioteca pessoal aqui de consulta pessoal que eu vou realmente precisar utilizar como consulta? Se você tiver uma maneira mais fácil de ter acesso a essa informação, será que você precisa ter a posse dessa informação? Isso serve, por exemplo, para livros. Se você tem acesso a uma biblioteca que você pode encontrar esse livro, será que você precisa comprar esse livro? Tô dando esse exemplo do livro que é mais fácil de visualizar, mas você pode usar isso para informações também. Se você, por exemplo, precisa consultar no site da Receita Federal, no site da Polícia Federal, quais são os documentos que você precisa ter para emitir um passaporte. Você tem que guardar esse texto inteiro no seu computador ou vale mais a pena, quando você precisar dessa informação, você ir atrás dela no site, que já está armazenado lá no site, inclusive sempre atualizado. Então pensa aí um pouquinho o que vale a pena você realmente armazenar e o que não vale. Porque essa facilidade do armazenamento digital às vezes acaba propiciando uma bagunça aí nos nossos arquivos. A quarta dica aqui para o armazenamento de arquivos de referência geral é que você tenha espaço suficiente para guardar as coisas. Então não tem nada pior do que você não ter espaço. Por exemplo, as gavetas explodindo de papelada ou pastas cheias caindo aos pedaços que estão lotadas, ou então a sua conta do Gmail que já está lá quase no limite e você não toma nenhuma providência a respeito. É importante que você tente reduzir os arquivos que você tem. Então essa organização que a gente está fazendo aqui pode te ajudar a reduzir arquivos que você tenha, e daí desse modo você não vai precisar ter tantos locais para armazenamento. Então antes de comprar um móvel, antes de comprar mais pastas, mais caixas, ou comprar armazenamento aí no Google ou no Dropbox, onde quer que seja, diminua os arquivos que você já tem, veja qual é a necessidade de manter esses arquivos mesmo, e aí sim você vê qual é a sua necessidade real de espaço. O ideal é que você sempre ocupe no máximo até 3/4 do espaço daquilo. Sempre deixe um espaço sobrando em todo o sistema de armazenamento. Por quê? Para sempre caberem mais coisas, você não viver no limite ali
com esse espaço. Que aí isso também te ajuda. Se você tem uma pasta que já tá passando 3/4 ali do limite, você já pode ver, talvez seja melhor dividir em 2 pastas isso aqui para não ficar muito lotado, entendeu? Então, em vez de sair comprando mais móveis, mais pastas, mais caixas, primeiro dá uma destralhada aí que eu tenho certeza que você vai se livrar de uns 80% do que você tem guardado. Quinta dica aqui: o nome dos arquivos é muito importante, especialmente no digital. Então, mesmo que você organize em pastas ou com etiquetas, você colocando um nome legal nos arquivos, você consegue encontrar mais facilmente. Fora o prazer visual que é você ter arquivos bem nomeados aí no seu computador. Acho que se você faz isso, você sabe do que eu tô falando. É muito mais fácil de encontrar as coisas e também te obriga, numa forma legal, tá? A sempre manter um padrão de qualidade aí no armazenamento desses arquivos. O mesmo vale para o nome das pastas, tanto no digital quanto no físico. Fica quase divertido arquivar ou encontrar informações em pastas que estão devidamente etiquetadas e com nomes bonitinhos escritos lá, formando um belo índice. Sexta e última dica: limpe esses seus arquivos pelo menos uma vez por ano. Guarde só o que for necessário, se livra daquilo que você não vai usar mais, digitalize aquilo que está em papel que pode ficar no digital agora. Enfim, faça um faxinão aí nos seus arquivos pelo menos uma vez por ano para garantir que a sua biblioteca pessoal está funcional. Lembre-se, ela é uma biblioteca pessoal para referência sua, é para facilitar qualquer tipo de consulta futura que você possa precisar fazer. O que é muito importante aqui para finalizar esse vídeo? O seu arquivo de referência vai conter apenas aquilo que não demanda nenhum tipo de ação. Ele é só referência. Então ele tem que ser organizado para ele não se misturar com as outras categorias do seu sistema no GTD, que aí a gente vai ver mais adiante, mas não pode misturar com coisa que demanda ação, que senão vai virar uma bagunça. Então é muito importante que você faça essa organização agora. E como eu falei para você, você vai começar agora, mas vai levar meses até isso estar do jeito que você considera ok, e talvez você queira revisitar isso daqui a um ano para mudar de novo, melhorar o seu arquivo de referência. Então começa a dar o primeiro passo aqui e saiba que ter esse arquivo de referência pessoal é fundamental aí para sua organização e é o básico do básico antes de começar a usar GTD. Só antes de acabar esse vídeo, acho que vale a pena falar um pouquinho sobre as ferramentas que eu estou usando hoje para o meu sistema de arquivamento de referência, né? Então, como eu falei, eu ainda tenho aquele gaveteiro de 3 gavetas para arquivamento de referência lá em casa. Aqui no escritório eu uso pastas mesmo, pastas de elástico e de fichários na estante. Eu gosto desse sistema, eu vou acabar mantendo mesmo, mas depois eu mostro mais para vocês. E no digital isso é bem legal. Então, assim, como que eu costumo fazer? Eu utilizo essencialmente, eu acho que é legal escolher uma que vai ser assim, a principal. Eu utilizo, então, essencialmente o Evernote para arquivar referências. Então, qualquer coisa que eu tenho que anotar, enviar documento, eu mando tudo para lá. Só que o que acontece é que nem sempre o Evernote é a melhor ferramenta para armazenar algumas referências por conta de tamanho de arquivo e tudo mais. Então, como a gente trabalha aqui com bastante foto, arquivo de vídeo, coisas pesadas, então, arquivos de Illustrator, que é coisa que vai para gráfica, sabe? Então, esses arquivos mais pesados a gente armazena no Dropbox, porque lá a gente tem um espaço maior, é um serviço mais em conta, né? Assim, a mensalidade que a gente paga para armazenar tudo isso. O pessoal da Call Daniel, que é a franquia brasileira do GTD, que eu trabalho com eles também, então eles armazenam toda a referência deles no Google Drive, então algumas coisas eu também uso lá. No meu computador eu não mantenho, eu mantenho só o que eu tô usando ali no momento e depois eu apago tudo, e eu tenho um HD externo que eu uso para transferir arquivos de um computador pro outro mais rapidamente, em vez de ficar puxando banda da internet. Então basicamente isso, viu, gente? E aí, assim, eu acho que o que vale a pena falar, que talvez você pode estar se perguntando, tá, você não fica perdida com tantas ferramentas? E a resposta é não, e daí eu recomendo que você, se você tem essa dúvida, reassista esse vídeo com mais atenção, porque em um determinado momento eu falo sobre isso, eu falo que não importa quantas ferramentas você tem, contanto que você use o mesmo sistema, as mesmas regrinhas de armazenamento para todo o seu sistema de arquivamento, não vai ficar confuso para você. No máximo você vai olhar em 1 ou 2 lugares até encontrar o que você está procurando. Então o que é importante é que você mantenha sempre o mesmo processo para organizar, a mesma nomenclatura de pastas, tá? Então que você tenha essa mesma ordenação para ficar muito fácil de você encontrar aquilo que você precisa. Não pode usar um sistema de arquivamento diferente para cada ferramenta, tem que usar sempre o mesmo. E qual que é esse mesmo? Foi o que eu recomendei aqui nesse vídeo e que o David fala lá no livro A Arte de Fazer Acontecer. Tá bom? Até o próximo vídeo.